Pessoal, isso aqui, mais uma vez lembrando, é um parâmetro, né? Aí você vai distribuir a porcentagem que a gente colocou lá. A primeira porcentagem era 70-30 no Baby Kids, 50-50 no Infantil 1 e 30-70 no Infantil 2. A gente colocou aqui o esboço desse plano de aula. Se eu tivesse agora no presencial, eu ia dar um brinde para quem acertasse esse plano de aulas de qual idade que está mais. Se você olhar qual idade que está esse plano de aula que a gente pegou aqui e colocou. O importante é respeitar essas fases, sabendo que, como o Pimenta já falou lá no slide anterior, aqui, esse plano de aula aí, que está aqui, eu não vou falar não, se a galera estiver ligada no curso, vai entender de qual idade que é. O importante é você respeitar as 5 fases, certo? O que aconteceu no começo aqui na escola? Com os meus instrutores aqui, os ajudantes, nossos instrutores e ajudantes. A galera, às vezes, se perdia no aquecimento. O aquecimento estava tão envolvente, aí o mestre Álvaro veio, pontuou e falou assim, ó, quando tiver no clímax do aquecimento, dos jogos, das brincadeiras, é a hora de parar e seguir o próximo passo. Quem respondeu infantil 1 acertou. Obrigado aí, que graças a Deus nos estamos fazendo entendido. O que acontece? Então, a gente colocou aqui, número 1, a formação, aquecimento técnico e tal, enfim. Essa ordem só não altera na formação inicial, obviamente, e a formação final, porque a aula, eu estou falando disso, como alguém falou aqui no negócio sobre old school, né? Eu estou falando aqui como eu aprendi, a aula só tinha início, Pimenta. Início atrasado e final é quando a pessoa tinha que ir embora, é assim, né? Infelizmente, old school lá atrás era assim. A gente agora, na nova proposta, porque como o Pimenta colocou lá atrás, quando você entende seu público-alvo, quem é o seu público, você tem que entender que, ainda mais criança, eles têm horário para chegar e horário para poder ir embora. Você tem que se dividir, colocar sua aula ali. Se é uma aula como está aqui, o Infantil 1, que ela está 50-50, se você puder observar, lógico, tem que ter aquela gordurinha que o Pimenta falou, a margem para mais, enfim. Só que é o seguinte, às vezes você pode começar com a técnica. A técnica pode ser que hoje as pessoas chamam de drill. O drill pode ser o aquecimento daquela aula ali. Ele não precisa ser propriamente uma brincadeira. E você colocar a brincadeira ou o jogo para o final. Entendeu? Assim, você pode estar alterando isso aí. Ou pode começar o aquecimento com uma brincadeira. Aí vai ser o feeling do professor. Você vai chegar, não, o mestre me corrigiu isso já. Você vai chegar na aula, não. Você vai estar na aula quando todos os alunos chegarem. Isso é óbvio, chegar antes do horário. Você vai estar ali, quando os alunos chegarem, você vai fazer a leitura, falar, poxa, hoje a turma está, de repente tiveram inúmeros problemas extra-tatame, colégio, semana de prova, enfim. Aí você vai ter que dar aquela sacudida no seu plano de aula para você poder enganjar os seus alunos com a sua proposta final, que é o quê? A técnica, entregar o jiu-jitsu. Então você vai ter que ter esse... Mas o problema é quando o professor não tem isso, e ele tendo a técnica, ele sabe jiu-jitsu, obviamente, mas ele não tem um parâmetro a seguir, ele não tem o farol, né? Ele não sabe para onde ele vai correr. É importante destacar que nas aulas infantis, na nossa escola, os pais não assistem à aula. A nossa academia é cercada por vidro, eles vêm de fora, eles não deixam os pais no tatame, porque já tive muitos problemas com isso. Né? Isso aí é até um detalhe que a gente pode discutir ao final, discutir assim, conversar ao final com as experiências de vocês, o mestre Léo já trabalha de outra forma, enfim. Aí os pais conseguem perceber se a aula está tendo um processo evolutivo ou não. Porque, toda aula, brincadeira, toda aula é brincadeira. O fato somente a criança gostar não vai fazer o seu plano de aula estar correto. Porque quando nós trabalhamos com a criança, nós damos aula para a criança e atingimos aos pais. Isso é muito importante destacar. Então, o pai ele consegue perceber. Por mais que o pai não seja professor, ele consegue perceber que ele chega para buscar o filho num dia. Tá acontecendo. Se todo final de aula sua tem brincadeira, se todo dia tem, o pai só chega no final para buscar, aquele cara que está correria ali, ele fala, pô, só vejo você brincando. Aí se você alterna, então é um detalhe, é um ponto para poder destacar,
Tem aulas que eu coloco a parte técnica no final da aula, por quê? Porque na aula seguinte eu já vou iniciar com a técnica de maneira diferente, entendeu? Então, assim, aquilo que o mestre falou, em 28 de setembro de 2020, você vai ver que em 28 de setembro de 2021, você vai ver o quanto você alterou o plano de aula e como é que está o seu aluno no processo. Nós temos aqui uma cartilha que chama O Caminho. O pai, antes da criança, ele sabe o caminho que o filho vai percorrer em nossa escola de jiu-jitsu. Isso é muito importante. O pai sabe, saber em que processo o filho está. Porque o jiu-jitsu tem muito aquela mística assim, o meu filho só vai trocar de faixa se ele ganhar daquele amiguinho que ganhava dele. E a gente, quando a gente faz isso, a gente tira todo o processo de evolução individual. Você mexe em tudo. Na estrutura cognitiva da criança, cada um tem a sua. No desenvolvimento técnico, cada um tem o seu, se você for comparar uma criança com a outra. E o pai, por si só, ele já compara uma criança com a outra. Quando o pai vê que o coleguinha do lado está trocando de faixa, o filho dele não está, aí você vai ter resposta plausível para falar, ó, o coleguinha ao lado, ele já faz aulas há tantos, olha aqui, ele tem tantas aulas, ele está assim nesse processo e tal. Por que o meu filho vence ele e ele trocou de faixa, o meu filho não trocou de faixa nesse processo? Enfim, você vai ter um norte para você trabalhar com os pais. É muito importante salientar que nós trabalhamos com as crianças e atingimos diretamente os pais. Isso é fundamental. E a questão do tempo que a gente botou aqui, eu fico com medo da galera Pimenta entender assim, ó, só tenho 10 minutos, eu só tenho 25 minutos. É assim, é um limite que a gente colocou. De repente, sua formação inicial pode ser mais rápida naquele dia. As crianças já estão mais enganjadas. Eu gosto muito que o mestre Alvo me ensina assim, de deixar o gostinho de quero mais. Então, as crianças já vêm para a aula seguinte com gosto da aula anterior, então eles já vão sabendo o que eles vão fazer. Então, eu procuro manter a turma engajada naquele processo ali, das aulas semanais, enfim, para as crianças estar assim, envolvidas diretamente, entendeu, pessoal? Então, assim, é o tempo para a gente não se perder. Uma coisa que eu tenho aqui na escola, hoje, assim, é cronômetro. Na época eu não tinha cronômetro, eu trabalhava com relógio na mão. O professor responsável, ele trabalha com relógio na mão, mas nós temos um cronômetro, aí o tempo todo tem um relógio e um cronômetro. Então, a aula é cronometrada para não nos perdermos. Diante do Covid também, né, Pimenta? Vale destacar o quê? Você tem que ter um tempo de intervalo maior do que tinha antigamente, do que tinha antes do Covid, né? É aquele tempo da galera sair, enfim, cada um dentro da sua realidade, mas o plano de aula até isso se oferece, beleza? Pode passar. O gostinho de quero mais, tá? Que o Bruno tocou, tá? Ele pode ser de várias formas, tá? Eu já falei para vocês isso. Em relação aos jogos, né, as brincadeiras que são voltadas para a atividade, para o jiu-jitsu e aquilo que vai ser feito, é uma das coisas, né, que é um gostinho de quero mais, quando você termina no ápice da brincadeira e não no momento que eles já estão cansados. E um segundo coisa, por exemplo, o Bruno falou agora que ele termina certas aulas mostrando uma técnica determinada, uma correção de qualquer coisa que aconteceu pós-treino, ele dá um momento de técnica. Então, um gostinho de quero mais para vocês na hora ali da formação, vocês viram para eles e falam, na próxima aula, e aí você fala aquilo que a turma mais ama. Na próxima aula nós vamos estar trabalhando, e fala. Entendeu? E isso passa a ser o gosto de quero mais daquela aula. Vocês mostram aquilo que vocês vão... E façam, né? Porque as crianças vão vir esperando aquilo que vocês falaram, aquilo que vocês prometeram. Certo? Pode ir, Cássio. Então, só complementando aqui o que o Bruno e o que o mestre falaram, essa questão do tempo da aula, né? Nós só colocamos ali o parâmetro só para a gente ter um norte mesmo. Mas aí vai depender muito de vocês, tá? Óbvio que a formação inicial pode ser menor, o aquecimento ele pode ser um pouco menor, a técnica pode ser maior, as brincadeiras podem ser maiores, formação final pode ser menor, enfim, vai depender muito de vocês, tá? Por quê? Porque a gente sabe que tem locais que ensinam o jiu-jitsu de outra forma. A gente não está aqui para ensinar propriamente a técnica do jiu-jitsu, né?
e sim é um método. Então, nessa questão do método, a formação inicial e a formação final, elas são fechadas, porque você tem que abrir a aula e tem que fechar a aula. Isso aí é inevitável, tá? Em qualquer lugar você tem que abrir a aula e fechar a aula. Nas outras, no meio da aula, você quem vai colocar, né? O aquecimento ele pode ser um aquecimento mais lúdico, mais voltado para brincadeira? Pode. O aquecimento ele pode ser um aquecimento mais técnico, com as posições já propriamente dito que você ensina, né? Fugas de quadril e tudo mais? Também pode. Vai ficar muito a critério de vocês. A técnica, o combate, também. Vai diminuir, de repente, num dia você diminui o tempo, porque você quer, de repente, passar um pouco mais de brincadeira para aquela turma, um jogo, de repente, que envolva a questão de técnicas do jiu-jitsu, e aí você vai diminuir um pouco o combate e vai colocar o jogo um pouco maior? Sim, também sem problema algum, tá? Então, a gente tem que sempre pensar nesse sentido. Sempre pensando naquela situação de como você pretende ministrar a aula, né? E qual é a melhor aula para você, né? Qual é a melhor aula para aquela turma, né? Então, assim, vou melhorar aquela turma. Como eu posso melhorar aquela turma? Porque às vezes a turma ela pode estar com uma defasagem, né? De repente comportamental. Então, naquele dia você vai trabalhar uma questão um pouco maior comportamental. Então, assim, como, né, já foi falado, vai depender muito do feeling de vocês, né, com aquela turma, pensando muito nessa situação, né? Como é aquela turma? Qual é o meu público-alvo? Né? Quanto tempo eu tenho para fazer aquilo ali? Por isso que o plano de aula ele é importante nesse sentido, porque você vai ter o norte, você vai ter o direcionamento. E, óbvio, o plano de aula ele pode mudar? Sim, tá? É importante sempre que você tenha um plano A e um plano B. Aí vão falar, pô, Pimenta, mas é muita coisa em plano A e plano B, caramba. Não, gente, por quê? Porque você costuma, às vezes, fazer um plano de aula para 10 alunos. E naquele dia foram 5. Né? E aí, o que você vai fazer? Você vai reduzir algumas questões, vai reduzir alguma parte, vai aumentar uma outra parte? Isso aí é um plano B. Querendo ou não, é um plano B. Vai acrescentar mais coisas? Vai diminuir mais coisas? Isso aí vai depender muito de vocês, tá? Mas pensem sempre nisso. Pilares para um bom plano de aula a quantidade de dias que você vai dar de aula, tá? O tempo que você tem para ministrar aquela aula, tá? E a sua turma. Como é a sua turma? Quais são as faixas da tua turma? Né? Qual é a graduação daquela turma? Isso aí também vai fundamental em qualquer plano de aula, em qualquer planejamento de aula, tá? Pode passar o próximo. Pimenta, você falou um detalhe aí. Assim, eu vou falar aqui do que a gente faz aqui, até aconselhado, né, pelo mestre, enfim. Quando vem pouca criança, você, como professor, vou usar a palavra obrigado, você é obrigado a mudar a proposta. Às vezes, quando vem pouca criança no Infantil 1, a aula de Infantil 1, ela se torna, em alguns pontos, o Baby Kids. Por quê? Eu aumento a porcentagem da ludicidade. Porque eu preciso envolver aquela criança, só que não vai ser um lúdico igual ao do Baby Kids, vai ser um lúdico do Infantil 1, um lúdico, como o Pimenta disse, vai ser um lúdico com sentido total, né? Com conexão total com a técnica proposta. Eu não posso negligenciar o plano de aula, mas deixar de fazer, mas eu tenho que fazer, mas eu preciso ter esses feedbacks. Ah, veio pouca criança, se eu seguir aquele padrão, se você reparar quando tem pouca criança, o aquecimento vai ser mais rápido, entendeu? A parte técnica vai ser mais rápida, ou seja, a assimilação dela vai ser mais rápida. Mas quando você olhar e falar assim, já fiz todo o plano de aula, só que falta 25 minutos para a aula. Como é que você vai fazer? Aí você vai se perder no processo. Então, você tem que ter esse feeling. Um outro detalhe, antes de a gente falar da formação inicial, só para encerrar, fechar, eu tenho uma realidade diferente do mestre Alvin. No quê? O mestre Alvin está na capital. As crianças têm acho que alguém já abordou aqui no chat, as crianças têm uma vivência motora diferente do que as crianças do interior. Por mais que todo mundo esteja no mundo virtual, o interior é de um jeito, a criança da capital é outra, ela tem mais contato social. Aqui no interior, nas classes Baby Kids, as crianças de 3 anos, isso aqui é um detalhe da minha aula, tá, pessoal? Eu não coloco a finalização, por quê? Essas crianças, quando elas passam por esse processo de finalização,
totalmente constrangedor. Aí, o Bruno, então ela não aprende, não, ela aprende fazendo no professor, entendeu? Elas não fazem entre si nesse processo. Mas as outras, tipo assim, mas tem crianças de 3 anos que começaram com 2 anos e meio, que já consegue fazer com outro, aí é aquele feeling do aluno, é a realidade diferente. Se eu quisesse, nessa foto que vocês estão vendo aqui, tem 20 crianças, se eu quisesse colocar essas 20 para competir, eu não teria aluno, eu não teria público. Então, assim, existe uma coisa na gestão, eu vou abrir com vocês, é assim, é os 3 P's, né? Preço, praça e produto. Então, você tem que... Nós conhecemos o nosso produto, nós temos o nosso preço a partir de um valor que nós transmitimos, mas nós precisamos conhecer a nossa praça. Em que praça eu estou? Eu, Bruno Alves, está no interior. Bruno e Cássio, estamos no interior. Se nós quisermos treinar um time de competição, Baby Kids, pô, seria legal demais. Só que é o seguinte, para eu sair de Itaperuna, ir ao Rio, ou São Paulo, Barueri, que é um campeonato que tem de criança, a logística me atrapalha e vai prejudicar na questão da gestão da minha escola. Então, assim, eu entendi a minha praça e trabalho meu plano de aula assim. Mas o método te oferece o plano de aula que você pode, ele é aplicável para qualquer situação. Colégio, equipe de competição ou não, crianças do interior ou não, porque nós estamos aqui, somos realidades diferentes. Mas, assim, eu só dando esse feedback meu. Aí, dentro do que o Pimenta falou nesse próximo slide, para não ficar tomando muito tempo na questão disso,